Oi, eu sou o Juan e esse é mais um vídeo do quadro sobre ombro de gigantes aqui do Cápsula Atômica. Conheceremos Niels Henrik Abel. Abel nasceu em Findo, na Noruega, em 1802, onde seu pai era pastor religioso. Abel sofreu com a pobreza durante parte da sua vida, além de sofrer com doenças pulmonares. O professor de sua escola matou um aluno após castigá-lo severamente. O então professor substituto percebeu seu potencial para a matemática. Após o pai de Abel morrer em 1820, a pobreza aumentou ainda mais e ele passou a ser o responsável pela sustentação da família. O futuro promissor na matemática parecia que iria mudar essa situação. Para que pudesse estudar em uma universidade, seu professor conseguiu juntar dinheiro por meio de doações. Outro professor da universidade passou a acolher Abel por conta de suas condições financeiras. Em uma viagem a Copenhague, que recebeu de presente de um professor, Abel conheceu Christine Kemp. Na volta, demonstrou em um de seus trabalhos de forma completa a impossibilidade de solução algébrica geral para equações de quinto grau, encerrando um problema que ocupava a cabeça de grandes matemáticos. Por causa disso, recebeu uma quantia em dinheiro da universidade e investiu na divulgação de parte de seus materiais, querendo ter reconhecimento por parte de matemáticos da época. Então, em 1822, Abel graduou-se na Universidade de Oslo. Em 1823, em uma revista especializada de matemática, Abel começou a publicar seus trabalhos. Com a frequente submissão dele, os editores passaram a perceber o quão complexos seus trabalhos eram, até mesmo para matemáticos conceituados da época. Os trabalhos submetidos a revistas tinham de ser revisados para que fossem publicados. Com a complexidade dos trabalhos de Abel, cada vez mais tempo era gasto na revisão deles. Com isso, alguns de seus trabalhos chegavam a nem ser publicados. Mesmo com trabalhos importantes, Abel não conseguiu um cargo de professor em uma universidade. Em 1824, Christine passou a morar próximo a Oslo, então ele passou a vê-la mais. Abel então pediu Christine em casamento e ela aceitou. Na época, só havia casamento se o marido pudesse sustentar a família, então ele teve de esperar. Ele, mesmo com tantos trabalhos originais publicados, ainda não conseguia emprego e mal podia se manter, então vivia até mesmo desnutrido. Em 1826, Abel viajou por conta própria a Paris. No país, apresentou um teorema sobre a adição de diferenciais algébricas à Academia de Ciências, o qual a análise ficou encarregada de um grande matemático da época, Cauchy. Cauchy não deu atenção para o trabalho de Abel e, mais uma vez, ele não recebeu o reconhecimento que era necessário para conseguir um emprego. Abel retorna então à Noruega. A Sociedade Real da Noruega chegou a lhe oferecer um cargo, mas ele recusou. O fato era que o cargo não era remunerado. Abel, em uma viagem de trenó para visitar sua noiva, no Natal de 1828, em Froland, ficou doente durante a jornada e morreu meses depois de tuberculose e subnutrição aos 27 anos. 2 dias depois de sua morte, em 1829, sua família recebeu uma carta. Na época, as cartas eram mandadas de muito longe e demorava muito para chegar. Nessa carta havia um convite para que Abel fosse trabalhar na Universidade de Berlim. A Academia de Ciências de Paris chegou a premiar Abel e outro matemático da época, Jacob. Ambos haviam contribuído para o desenvolvimento dos estudos das funções elípticas e também foi considerado algumas outras contribuições de Abel à matemática. Esse prêmio consistia em 3.000 francos, uma boa quantia para a época. A parte que era de Abel foi entregue para sua família, então o desejo de ajudar sua família financeiramente, mesmo que postumamente, foi realizado. Em relação à sua noiva, Abel chegou a pedir que seu amigo mais próximo cuidasse dela. Na época, a maneira com que ele podia ajudar era casando com ela, o que se especula que ocorreu. As obras de Abel passaram a ser organizadas por um amigo dele. Devido à complexidade, passou-se alguns anos para que se publicasse uma versão completa. Uma vez, Hermite, matemático que foi orientador de Poincaré, disse: Abel deixou material para que os matemáticos se ocupem por 500 anos. Anualmente, desde 2003, o governo da Noruega concede o Prêmio Abel, que recebe seu nome em homenagem às suas contribuições à matemática. Ele é entregue a matemáticos e matemáticas que se destacaram em suas pesquisas. O prêmio tem a pretensão de substituir um prêmio Nobel, já que não existe um Nobel de matemática. Ele se tornou um dos prêmios mais importantes concedidos a pesquisadores da área. Um dos ganhadores foi Andrew Wiles, em 2016, que recebeu o prêmio Abel por ter resolvido um último teorema de Fermat. Abel possui teoremas, funções e integrais que levam seu nome. Em álgebra abstrata, existem os grupos abelianos, por exemplo. Em seus trabalhos, há estudos em equações funcionais e integrais, funções elípticas, esse tendo importância para fundamentar a teoria inteira, por exemplo. Então, pessoal, esse foi mais um vídeo do quadro sobre ombros de gigantes aqui do Cápsula Atômica. Se você gostou, curta, compartilhe e se inscreva aqui no canal, para que você possa, assim, apoiar a gente, fazer mais vídeos desse tipo aqui pro canal. Obrigado!